Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa O Espírito da Coisa, Espiritismo Crítico. E hoje, que estamos gravando, porque a nossa convidada especial está direto da Espanha falando com a gente, então pelo fuso horário não dava para fazer ao vivo, que é a nossa querida Célia Ribas. Boa noite, boa tarde, sei lá, boa noite, Célia, tudo bem? Oi, Dora, bom por aí? No horário da gravação é boa tarde, aqui já são quase 8 da noite, então, Então, nós vamos passar oito seja um da bom dia, uma noite, uma boa tarde para todos e todas. Então, nós estamos fazendo aquela série de entrevistas com as pessoas que vão participar do nosso evento, que será dia 6 e 7 de setembro, para o qual você ainda pode se inscrever. Você está muito bem-vindo, convidado, convidada, porque vai ser um evento fantástico. E a Célia Ribas vai estar presente e vai fazer parte em dois momentos, né? E um dos momentos que ela vai fazer parte é justamente no lançamento do livro dela, que é, eu devo dizer, modéstia à parte, que é um dos melhores livros que a editora Comênios já lançou, né? E que se chama No Princípio era o Verbo, Espíritas e Espiritismos no Brasil, né? Então, é um livro muito interessante, foi a tese de doutorado dela. Nós vamos conversar um pouco sobre esse livro e depois também a Célia vai participar de um outro momento em que nós falaremos, várias pessoas, eu também, falaremos sobre ser médium no século XXI. E os dois temas se conjugam, porque no livro, no pós-escrito, ela conta a experiência dela pessoal, né? Mas eu não vou contar. Célia, começa a falar um pouco sobre a proposta do livro, o que que é, do que trata, e depois você fala um pouquinho sobre esse pós-escrito que você escreveu, que me comoveu muito. Eu gostei demais do pós-escrito. Vai lá. Bom, primeiro você me deixa muito feliz e honrada dizer que é um dos livros que você mais gostou, então vindo de você para mim, isso realmente é uma honra, eu fico muito feliz, uma pessoa que eu admiro muito e acompanho há tempos, né? E feliz de publicar juntas, né? De ter você como a minha editora. Bom, esse livro, ele nasce, na verdade, ele é fruto, vamos dizer assim, da minha tese de doutorado que eu defendi no programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade de São Paulo. Isso já tem uns 10 anos, né? Então, eu sempre tive esse plano de algum momento publicar, mas a verdade é que eu nunca tinha parado para isso até que surgiu o convite. E aí a gente já trabalhou esses últimos meses, né, intensamente, até porque a ideia foi também transformar partes do livro, quer dizer, originalmente da tese em um livro, então algumas partes eu mudei para deixar um pouco mais fluida a mensagem, o conteúdo, tirando um pouco daquele peso acadêmico, mas tem esse olhar assim de pensar um pouco do ponto de vista de uma análise histórico-sociológica, como é que o espiritismo chega no Brasil, como ele se desenvolve, sobretudo ao longo do século XX, e a partir de algumas figuras importantes, centrais, que consolidaram a doutrina e as instituições espíritas, né? Então, a ideia geral do livro, que foi originalmente uma tese, foi essa, né? E eu achei muito interessante, assim, para mim tocou particularmente o livro, porque, embora fale de uma história do espiritismo dele, desde lá do século XIX até o século XX, ela foca mais em São Paulo e em duas personalidades principais, o Edgar Armond e o Herculano Pires, né? E o Herculano Pires, todo mundo sabe que foi o meu mestre nessa vida, convivi com ele, comecei minha mediunidade com ele. Então, o livro tem esse aspecto que também impacta muito a minha subjetividade. E eu queria que você, então, contasse também um pouco disso, como é que foi essa pesquisa, e como que Uhum, isso também tem a ver com a sua história, né? sim. Pois então, quando eu estava ali fazendo minhas pesquisas, eram sempre aqueles interesses, como do ponto de vista sociológico, falar de uma doutrina, falar dos personagens envolvidos, como é que cada um traz a sua contribuição, que tipo de contribuição, né? Então, tiveram vários objetivos ali desenhados inicialmente, mas não estava tão claro, talvez posso dizer hoje na minha cabeça, que boa parte do que eu estava falando, de alguma forma, também me afetava pessoalmente, também fazia parte de uma espécie de uma herança
né, de formação espiritual, digamos assim, porque eu iniciei, né, nos centros espíritas há muitos anos atrás, num momento muito particular, né, em que a minha mãe se encontrava doente, psiquicamente falando, depois eu posso voltar a esse tema. E eu fui parar, enfim, nos primeiros centros, um deles que eu fui parar, era um centro ali no bairro do Ipiranga, e acabei ficando por um tempo ali, né? Foi o lugar que eu mais fiquei, digamos assim, de algum modo me formou espírita ali, né? Que eu fiz aqueles vários cursos de evangelização, depois de desenvolvimento mediúnico, depois cursos de passes, aí também eu também fui uma evangelizadora, ou seja, eu trabalhei com as crianças, aquela coisa toda, né? E sempre com aquelas apostilas, aqueles livrinhos, aqueles cursos bastante didáticos, que de uma certa forma foram importantes, né? Mas algumas coisas me incomodavam, talvez alguns, eu não sei explicar, mas algumas práticas sem explicação ou com fundamentos que não me convenciam. E aí, óbvio, né, a gente está num ambiente que de algum modo estimula a discussão e o debate, então me senti confortável de colocar as minhas questões, as minhas dúvidas e tal, e à medida que eu ia colocando as minhas questões, eu fui percebendo que eu não podia, na verdade, ficar questionando muito, ou enfim, um pouco isso, é uma espécie de tradição, e aí foi para um lugar que eu comecei a falar, poxa, mas não é assim que me ensinaram, né? No espiritismo, enfim. E aí, de algum modo, enfim, depois de alguns anos ali, eu acabei me distanciando, né? E fui parar em um outro centro, muito assim por acaso, esses acasos da vida, né? Na época, uma vizinha da minha sogra, né? Minha sogra naquela época tinha essa vizinha que comentou que frequentava um centro na Vila Mariana, que era um centro familiar, menor, bem diferente desse do Ipiranga, que já era aqueles centros com salões grandes, uma estrutura toda de classes, de aulas, né, e todo o acolhimento também de crianças, que tinha uma creche ao lado, enfim. E esse centro era, na verdade, um sobrado, né, era uma residência que foi transformada em centro, e que ela ia para lá e que, na verdade, ela ia e se tornou espírita, ou, na verdade, eu não sei, talvez nasceu espírita, porque ela era simplesmente a filha do Herculano Pires, né? Nasceu espírita. A Helena, nasceu no A espírito. Helena, pois é. E aí eu cheguei e falei assim, poxa, que dinâmica diferente aqui, né? Cheguei, sentei num salãozinho ali, né? A gente via que era uma adaptação de uma sala que virou um salão, com uma mesa ali na frente. Na época, quem comandava os trabalhos era a dona Lourdes, a tia Lourdes, que se dizia, né, a filha também do Herculano, mas aí é uma outra história particular. Cunhada, ela era cunhada, mas foi criada pelo Herculano, né? Pois é, e aí ela, bom, ela com a sua firmeza de pedagoga também, tinha todos os seus horários sempre para cumprir e tal, mas o fato é que eu cheguei lá, comecei a assistir as palestras, depois logo em seguida a gente assistia as sessões mediúnicas, e eram momentos assim, em que qualquer um podia estar, né? Porque no outro centro, por exemplo, no centro que eu participava no Ipiranga, você precisava ter Anos. todos os cursos principalmente de desenvolvimento mediúnico, para fazer parte de sessões mediúnicas. Então, assim, era uma outra formação que se precisava ter e era uma forma também de excluir aquelas pessoas iniciantes, né? E lá não, né? E eu continuei participando, adorava as palestras, gostava muito do jeito como a tia Lourdes conversava também com os espíritos e tal. E de repente um dia, não fazia muito tempo que eu estava indo, não. Ela falou assim: você não quer sentar à mesa também? Aí eu me assustei, né? Porque eu falei assim: ah, eu posso, eu tenho os cursos e tal. Ela ignorou essa minha fala, tipo assim, não ter curso, não ter curso. Eu não entendi muito bem, mas eu falei: vou, né? Vou sentar. E ali eu comecei a frequentar, e assim eram outras pessoas também que chegavam lá. Claro que muitas delas já eram frequentadores, assíduos, outros iam às vezes, iam menos e tal, mas era uma coisa mais fluida, entende? E o próprio desenvolvimento mediúnico se dava na prática, né? Eu aprendi muito como a forma
dela conversar com os espíritos, dela preparar o ambiente, inclusive, né, de iniciar e de encerrar. Então eu ia ouvindo muito, né? E aí aos poucos, assim, eu tava ali, ela chegava do meu lado, ela dizia, presta atenção, aí eu prestava atenção e a coisa começava. E aos poucos ela falava assim, não, mas hoje você vai conversar também. Tipo assim, já me pôs para conversar. Claro que eu fiquei meio com medo, né? Porque era isso, ai meu Deus, não tem essa preparação formal e tal, né? E aí aquilo, enfim, não estava muito bem formulado na minha cabeça, mas o fato é, existem casas diferentes, existem práticas e princípios distintos aqui, ainda que todos e todas sigamos de alguma forma Kardec, né? Mas há orientações para além das orientações do Kardec, né? Que também povoam as casas e as práticas espíritas. E aí eu fui me indagando, poxa, mas que lugares diferentes, porque eu também fui em outros centros, né? E aí, para minha surpresa, claro, a gente sempre vai estudar. E aí eu fui querer saber, então, quem que era o Herculano Pires, né? Porque eu chegava naquela casinha ali, na recepção havia uma biblioteca com inúmeras obras desse autor, que eu falava, poxa, ele deve ser importante, né? Vou querer aprender um pouco sobre ele e tal. E aprendendo sobre ele, é que eu fui aprender sobre o Edgar Armand. Então, aí que eu fui entender quem eram os outros espíritas também, sobretudo com os espíritas com os quais o Herculano dialogou de alguma forma, né? Ou se opôs de alguma forma. Digamos, se opôs, se Fala o português enfrentou, claro. se colocou, Confrontou. confrontou. E aí, né, a gente, por isso que eu falo, parecem duas escolas completamente diferentes, né? Totalmente. A do Herculano e a do Edgar Armand. E aí, para minha surpresa, estudando o Edgar Armand, eu descobri que ele tinha sido um dos fundadores desse centro espírita do Ipiranga. Daí toda essa prática e todo esse estudo sistematizado e todas essas fases de iniciante que vão se tornando, né, aprendizes e depois vão galgando ali alguns postos e tal, né? Algumas, digamos, patentes, né? Só para fazer uma brincadeira, porque Edgar Armand Era era um militar. militar, Era né? militar. Era Ele militar. era ele fazia parte da Força Pública do Estado de São Paulo, que hoje é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Então ele tinha também toda essa ideia de disciplina, de ordenamento, né? É de E de hierarquia, né? postos e hierarquia, né? Então, assim, para você estar em alguns lugares, você precisava ter algumas patentes, né? Bem diferente de um espiritismo da casa familiar, dos familiares do Herculano Pires, que era muito mais por uma ideia de sensibilidade e aprendizado na prática, e eu acho que também por ser um lugar menor, a gente constrói laços de formas diferentes, né? Então, acho que Totalmente. isso. Então, por isso que os dois acabaram me atraindo bastante. Claro que eu não falei só sobre eles, mas enfim, quem for ler o livro e for conhecer um pouco essa história, e claro que a história está em São Paulo, ela não se resume a ela, ao estado de São Paulo, mas nesse momento dá para perceber que, né, as décadas que fazem mediação ali de 30, 40 até 70, 80, Rio de Janeiro, obviamente, teve sua força, né, com a Federação Espírita Brasileira, mas São Paulo teve um grande protagonismo, né, para a gente pensar o desenvolvimento do espiritismo. Então, eu acabei focando bastante em personagens de São Paulo, em relação ao Rio, obviamente, mas contando mais particularmente a história dos paulistas e paulistanos, né, porque a gente tem muita gente do interior, né, como era o Herculano Pires de Avaré, né. Mas e assim, isso também se demonstra no livro, é muito interessante, que São Paulo sempre foi e continua sendo um lugar de resistência à hegemonia da FEB, né? E tanto Herculano quanto Edgar Armand, que eram opostos em interpretação do espiritismo, ambos, porém, representavam uma oposição à hegemonia, porque a Federação Espírita do Estado de São Paulo, depois a Aliança Espírita, que foram fundadas e orientados por Edgar Armand, também não são federados, né? Agora, olha só que interessante. Eu comecei minha mediunidade de psicofonia com 15 anos de idade numa reunião do Herculano. Só que ainda não era nesse centro espírita, ele fazia na garagem da casa dele, né? Só depois que ele morreu que a família conseguiu ter essa casinha para fazer o centro espírita Cabachuta. Mas já existia legalmente.
Eu sentei na mesa com 15 anos de idade, já recebi três espíritos de uma vez, ele que falou com os espíritos, e em seguida ele falou: ó, já basta por hoje, vai sentar ali fora. É porque foi demais, já três de uma vez. Mas nunca aprendi nada, quer dizer, mas eu via fenômenos mediúnicos desde criança, né? E tinha mediunidade desde criança. Então, é uma coisa natural, espontânea, e não hierarquizada, engessada, né? Isso é muito interessante, né? Foi isso que realmente me chamou muita atenção, porque quando a gente pensa numa mediunidade espontânea, claro que a gente está ali sendo orientado, né? Você, no caso, com a sorte de estar com o Herculano e tal, você vai, de fato, ouvindo a orientação, vai percebendo, vai se concentrando, vai tentando entender o que você está sentindo. Então é importante isso. Mas não é a mesma coisa do que você ter que fazer escolas, de você estar uma vez na semana, de você ter o primeiro ano, o segundo ano, só falta ter provas, entende? Que às vezes até tinha esse bobear, né? Mas eu Tinha, não cheguei tinha, nesse. tinha, tem prova. Eu não cheguei a ter fazer provas, mas assim, tinha um lance de tratar de uma forma muito disciplinada, mas um disciplinado que não é leve, entende? Que não é espontâneo, como você falou. É um disciplinado que tem que fazer os exercícios, né? É um disciplinado, inclusive, de você, na concentração, pensar que no dia anterior ou dias antes você não pode comer carne, beber, às vezes até fazer sexo, sei lá. Ou seja, tem que ter uma certa purificação, uma preparação que eu falava, gente, mas isso me parece meio exagero e É, tal, né? Porque a gente está aqui nesse mundo, a gente come, a gente bebe, a gente ri, a gente sai. E claro, você está num trabalho mediúnico, você sabe que você vai fazer aquela preparação lá, mas eu entendo que a preparação é de uma vida inteira. É como é que numa vida inteira você vai Claro. tentando se é. melhorar, se equilibrar, pedir paciência, se exercitar, enfim, às vezes você se desequilibra, aí você perde serenidade, sabedoria, mas quer dizer, eu acho que essa é a preparação para a mediunidade, né? E não necessariamente o curso, porque aí você faz o curso, faz a prova, mas aí você chega em casa, briga com todo mundo, você está sempre estressado, você não Coisa sei. Aí eu falo, pô, artificial. Isso é uma coisa artificial, né? Era isso. e esse É, foi um embate que eu descobri, hum, porque isso desde a Federação Espírita, lá no final do século XIX, né, da FEB, e algumas discussões, mesmo que envolviam Bezerra de Menezes e outros espíritas, era um pouco essa ideia da escola de mediunidade. Então, uns uhum, diziam que tinha que ter escola, outros diziam que uhum, não. Aí os que diziam que tinha que ter escola diziam, tá, mas a escola tem que ser um lugar em que não é só se aprender uma mediunidade, é ampliar o seu conhecimento, né? uhum. Pensar em acessar literaturas, humanidades, claro que também entender uma física, uma química, enfim, é um pouco ampliar isso tudo, né? Não era aquela coisa de escola, de exercício mediúnico e tal, né? Então, isso também sempre foi um ponto conflitivo na história do espiritismo brasileiro, né? Esse relato que você faz mostra a diversidade do espiritismo no Brasil, né? Tem muitas interpretações, portanto, muitas práticas, e que, assim, inclusive dissidências, que são derivações ainda, que já não se denominam mais espiritismo e tal. Mas existe, ao mesmo tempo que existe tudo isso, e isso, na verdade, é uma coisa que acontece em todas as experiências espirituais de todas as denominações no mundo inteiro, ao longo da história, todas elas têm variações, são extremamente plurais, tem rompimentos, tem interpretações, e as coisas vão avançando a partir exatamente desse movimento. Mas o Espiritismo, que é meio jovem, né, é uma espiritualidade jovem em comparação a outras, existe uma resistência, existe uma ideia quase que, assim, romântica, assim, de que o espiritismo é um só, de que o espiritismo não tem divisão, de que qualquer divisão já é coisa de influência sei lá, de obsessores e tem toda cria-se uma narrativa para falar a respeito da questão da divisão ou dessas várias interpretações como uma coisa negativa, uma coisa que vai destruir o espiritismo e tal. E só que isso, obviamente, se comparado a outras experiências, não é isso, né? Na verdade, a riqueza está exatamente
gama de interpretações. Como é que você lê isso, essa ainda insistência de muitos espíritas nessa ideia de um único espiritismo? Eu vou engatar na pergunta dele falando o seguinte: por isso que o título chama Espíritas e Espiritismos no É, Brasil, né? Mas dentro dessa questão toda, da diversidade que existe, eu acho que fica muito bem narrado no livro, digamos, quase um golpe, quase não, um golpe de Estado, entre aspas, que foi dado dentro do Espiritismo, para que a FEB mantivesse o controle, né, de tudo. Foi um golpe, o Pacto Áureo foi um golpe, né? E uma articulação bem desonesta, infelizmente, né? Porque essa coisa de unificação, que é um espiritismo só, sempre foi uma proposta autoritária, né, impositiva. Então, eu queria que você comentasse isso um pouco. É. Não, é curioso que no outro livro que eu escrevi, que foi do meu mestrado, que se chama Afinal, o Espiritismo é Religião, foi o momento em que eu mais me foquei na FEB, né? Porque, afinal, ela era uma das poucas instituições ali do final do século XIX e tal. E desde então, há esse fantasma que ronda o espiritismo, que é o fantasma da unificação, sabe assim? E aí continuei as investigações e tal. E claro, eu penso, e na verdade as pesquisas mostram também, né, que essa riqueza do espiritismo, essa diversidade, ela tem a ver com a diversidade de pessoas espíritas. Nós não claro. somos as mesmas pessoas, entende? Então a gente tem formações diferentes, eu não digo nem só profissionais, eu falo de origem social, se Uhum. somos homens ou se somos mulheres, se somos héteros, se somos bi, gays, enfim, se somos negros, brancos, indígenas, se somos do Nordeste, do Sudeste, né? Então, quer dizer, nós somos diversos. Claro que, de um modo geral, a gente entende que boa parte, digamos, dos espíritas tem um perfil ali um pouco delimitado, bastante delimitado, né? Então a gente está falando de pessoas brancas, classe média, né? Com nível de escolaridade elevado, geralmente cis, heterossexual, ok. Mas ainda assim somos muitos e muitas, né? E historicamente também, né? Uhum. Então a gente é herdeiro também de alguns dos que vieram antes da gente, né? Não é à toa que eu leio o Herculano, né? Dora leu o Herculano, né? Herculano leu outras pessoas. Então existe aí uma certa linhagens também diferentes, né? E tudo isso faz parte de ser espírita. E de fato as divergências, né? As dissidências, elas existem e que bom que elas existem, né? Porque a gente tem oportunidade, justamente ao confrontar perspectivas, de tentar se entender, de entender o outro, né? Então, às vezes, você deixa de lado ou suspende um pouco as suas convicções para ouvir o que o outro está falando, e aí depois você volta a si mesmo e faz um balanço. Às vezes você fala, de fato, tem coisa importante, de repente, às vezes você fala, não, não me convenceu, eu trago esses e esses argumentos, e assim a gente vai fazendo os espiritismos. Então, assim, eu não vejo, né, um problema nessa diversidade, né? Agora, claro que há grupos que têm alguma certa ânsia ou entendem que tem que ser unificado todo tipo de prática. Que isso, como o Maurício disse, em nenhuma espiritualidade, em nenhuma religião existe essa coisa fechada, né? A Igreja Católica está aí para dar o exemplo, né? Ela é a coisa mais plural que existe, né? E o espiritismo não iria ser diferente, né? Claro. Então, assim, a depender de quem está ali com as suas lentes, a maneira com que se interpreta, a depender também do momento histórico, né? Tudo isso influencia, porque somos seres sociais, vivemos no mundo social, temos também as nossas posições, então, assim, somos muitos e diversos, né, para se falar em espiritismo. Mas, claro, né, algumas ânsias, digamos, autoritárias ou igrejeiras, elas existem. Vaticanescas, vaticanescas. Aquelas as bulas papalinas gostam, né? Tem gente que gosta de botar umas bulas e tal, porque enfim, isso existe, É, né? E o Herculano já dizia isso há muito tempo atrás. É, mas a gente está aqui para dizer que somos muitos, né? Sobretudo se a gente for focar hoje, por exemplo. A gente está falando de um espiritismo do século XX ali, a gente está em 2025.
em outras tensões políticas, que também são herdeiras de tensões anteriores, né? Mas que a gente está aqui dialogando, pensando o que seria, então, o espiritismo progressista. E dizer assim, mas o espiritismo sempre foi progressista, sim, mas sempre teve os seus conservadores, então ele não foi tanto assim. Então a gente está nessa luta de pensar, né, o que seria esse progressismo hoje, né, tendo em vista novas questões sociais, né, novas agendas, novos debates, né, ou pelo menos debates que têm sido colocados de outras formas, às vezes não são tão novos assim, né, Sim. mas têm sido colocados mais abertamente, como, por exemplo, o debate em torno da identidade de gênero, da orientação sexual, da diversidade das pessoas, né, da questão racial. Então, ele tem sido colocado de uma forma diferente hoje, né? Claro que ele já existe há muito tempo. E isso faz com que nós, seres sociais e espíritas que somos, também nos coloquemos aí a discutir, a pensar essas dimensões, né, a partir das lentes espíritas, né? Assim, o que eu queria também que você falasse um pouco, porque eu já tinha visto a tese e tal, mas quando você me mandou o livro, né, para geral, para fazer, aí eu me surpreendi com o pós-escrito que você fez, né? E achei fantástico, quer dizer, é uma cereja no bolo, né, é o pós-escrito. Porque nele você assume a sua subjetividade, conta a sua história, e você entrelaça, digamos, toda a pesquisa que você fez e que está no livro com a sua história pessoal, isso que você contou, por exemplo, está nesse pós-escrito, mas tem outras questões. E depois desemboca para falar do nosso trabalho da BPE, da Universidade de Pampédia, desses documentos, que isso me comoveu muito, porque parece que a gente assim, fechou, digamos, fechou um ciclo, né? Quer dizer, lá desde o século XIX até o mundo contemporâneo. Queria que você falasse um pouco como que você pensou em fazer esse pós-escrito que realmente deu um plus no livro. Eu gostei muito, né? Então, foi isso. A hora que você falou, Célia, você já pensou em publicar sua tese? E aí sim, mas ao mesmo tempo, como eu defendi a tese em um momento também delicado da vida, de muitas perdas, né? Então eu achava que a tese não estava assim, de tudo boa, né? Então eu não estava com aquela expectativa. Mas aí eu falei assim, eu pensei e falei, não, isso tem uma história, né? E eu acho que essa história seria bacana falar, e eu acho até justo falar, justo para mim, justo para o leitor e para a leitora, para quem for olhar um pouco, né? É, porque eu acho que é um momento em que eu pensei, passados 10 anos, né? A gente amadurece também um pouco mais, já tem mais firmeza. Aí eu falei assim, Tari, eu acho que vai ser um momento importante de eu me colocar agora, né? Porque na tese originalmente tem todo um exercício de distanciamento, né? Da objetividade, tudo, mas a subjetividade está lá e é preciso falar sobre ela, né? Porque as coisas não são assim, objetivo, subjetivo, né? É emoção, razão, é mente, é coração, as coisas são juntas, né? E aí, passados 10 anos, eu já tendo lido outras coisas também e sido provocadas por outros temas, eu falei, não, eu vou me colocar aqui, porque eu acho que é um exercício, né, de justo nesse sentido, mas também de me abrir e de dizer, olha, eu tenho uma trajetória aqui também, e essa trajetória certamente influenciou o meu olhar, e eu acho que ser objetiva é dizer de onde eu venho e como é que eu formulei as minhas questões e o que eu estou colocando aqui. E aí sim a gente pode fazer um balanço entre quais são as limitações ou os limites e quais são as possibilidades desse estudo, dessa pesquisa. Né? Então foi todo um exercício de autoconhecimento que tem a ver com também pensar de uma outra forma a produção do próprio conhecimento, né? Então, eu falei, vai ser honesto eu dizer tudo isso, né? E aí eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida, de como é que eu cheguei no centro espírita, e isso passa de uma forma muito marcante na minha vida, porque eu era uma adolescente cuja mãe sofria de bipolaridade, enfim, né? Era aquela coisa maníaco-depressiva, num grau bastante forte. E eu tinha meus 16, 17 anos e me vi ali
na condição de cuidadora de uma mãe que ora estava em casa na maior depressão, ou ora ela estava internada por conta da euforia. E nesse lá e cá, ela recebia alguns espíritos, quer dizer, hoje eu entendo assim. Mas aí ela falava de formas diferentes, tinha horas que ela só urrava, tinha horas que eram como se desejassem mal à família, tinha horas que ela falava assim, não fique com medo, minha filha. Aí eu falava, mas quem tá falando? Sabe assim? Então eu comecei, é claro, eu ficava morrendo de medo, né? Mas eu tava lá, e aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que levar minha mãe a algum lugar, porque não basta só a psiquiatria. Eu estou vendo que a psiquiatria aqui está fracassando, né? É um tanto de remédio que ou deixa robotizado, ou deixa em total desequilíbrio, não estava dando certo, né? E eu ainda ali na minha ingenuidade, né, de adolescente, de início da vida adulta, enfim. E aí eu comecei, aí foi que eu levei ela num centro espírita. Eu fiquei, né, como vocês podem ver. Mas eu lembro que eu levei minha mãe, chamava Irmão X o centro, lá na Vila Moraes. Eu levei minha mãe, ela foi atendida por uma mulher, eu fui atendida por outra mulher e comecei a explicar. Foi a primeira vez que eu falei o que acontecia em casa e o que eu sentia. E, obviamente, que eu comecei a chorar, né? Tinha os meus 16, 17 anos. E ela foi muito acolhedora, né? Ela disse assim, olha, não se preocupa, realmente, às vezes, o desconhecido nos assusta. Mas a gente vai aprender um pouco sobre isso, eu vou te contar um pouco sobre isso, você pode vir aos poucos aqui. E ela me acolheu de um jeito assim que eu saí tranquila, claro que eu não saí sem medo, né? Mas eu saí mais tranquila e disse, bom, há alguma explicação, ou há alguma solução, se não solução, alguma explicação que seja, né? Então já me confortou aquilo. E aí foi que eu, né, fui atrás para entender um pouco o que era, né? Então teve esse lugar assim de medo, de apreensão, mas ao mesmo tempo de estímulo para conhecer, para enfrentar, para desvendar, né? Ou para conversar com esse além, né? E ver se isso tinha algum sentido e qual sentido era, né? E para mim fez muito sentido a explicação espírita. Até hoje é a que mais me convence fortemente, né? Porque aí as experiências mediúnicas não acabaram, né? Mas essas foram as primeiríssimas que eu tive, que não era diretamente comigo, mas que me puseram aí a refletir o que poderia significar tudo aquilo, né? Então tem uma coisa muito, muito pessoal ali que eu resolvi colocar e que eu acho que faz sentido para compartilhar também com outras pessoas, né? Que por vezes passam por isso. Não, e que eu achei também que você conseguiu superar vários traumas aí, né, são bem difíceis nessa jornada toda que você conta, que eu já conhecia, mas que está muito bem concatenado nesse pós-escrito. Então você mostra o quanto que também a gente tem a capacidade de superação e quanto que a espiritualidade, o cultivo de uma forma de espiritualidade, nos ajuda na superação de grandes tragédias, né? Sim. E parece que à medida que eu fui escrevendo, e foi muito, eu ia falar muito estranho, mas não é estranho. Eu fui escrevendo e eu não parava de escrever, e aí as ideias iam vindo, e aí eu ia vendo, sabe quando vai dando uns cliques, eu falo assim, nossa, isso que se comunica com isso, que se comunica com aquilo. Claro que eu não falei minha vida inteira, não dá nem para falar uma vida inteira, a gente não é capaz de fazer isso, mas, mas a partir do ponto que era o livro, o que as coisas podiam se conectar e onde elas se conectavam. E aí eu fui contando essa história pessoal, que ao mesmo tempo é uma história de um grupo de pessoas, que ao mesmo tempo também é uma história das instituições, que também é a história política do Brasil, entende? Então, e elas foram se conectando. São E aí várias camadas, né? São várias camadas. São essas camadas que nos atravessam, né? E aí elas foram dando aquelas, né, sinapses, aquelas coisas que vão se conectando assim. E aí por isso que chega, obviamente, em algum momento na Dora, na editora, né? E no convite ao livro. Mas aí que eu percebo que, na verdade, a história já estava amarrada antes de eu escrever, porque essa é a nossa história, né?
Eu só botei no papel ali com a minha visão, minha perspectiva, mas ela já estava de alguma forma entrelaçada, costurada, né? Eu só fui talvez deixando um pouco mais claro alguns pontos dessa costura, né? E de algumas linhas ali, trajetórias de vidas, de como é que elas vão se cruzando, né? Então, para mim foi assim, na hora que eu falei, bom, acho que agora está pronto e mandei. Eu também fiquei muito feliz de ter escrito, porque de alguma forma eu deixei sair muita coisa que estava dentro de mim, Foi e que às vezes terapêutico, né? Foi foi, é terapêutico. isso, terapêutico. Porque eu também chorei muito ao escrever, tá? Eu sei, Muito. imagino. E teve um momento em que eu escrevia sobre o Herculano Pires, e aí eu falava assim, ai, que vontade de fazer uma pausa, eu queria, né, fumar um cigarro, talvez, sei lá, tomar um uísque. Aí eu falava assim, será que ele fazia isso? Eu não faço isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, e aí às vezes eu fazia umas pausas e falava assim, será que o Edgar Armão tá aqui e tá aqui me falando que eu estou sendo injusta com ele e que eu fui muito severa com ele? Então eu rezava ao mesmo tempo, falava assim, olha, essa é a minha visão, né? Calma, Não calma. vamos nos, não vamos nos confrontar aqui. Deixa eu falar também o que eu acho do espiritismo, né? Sim, Agora é sim, a minha vez, né? sim. Então, tipo, tinha esses momentos assim, momentos, óbvio, de choro, de recordação, de às vezes uma tristeza, mas às vezes também de alegria, Sim. sabe? Então, assim, foi um momento assim muito Foi intenso, para falar catártico, a foi verdade. catártico. Foi, Foi foi, catártico. foi. Dá para perceber no texto. Então a gente se envolve realmente no texto e é uma coisa muito muito interessante. Aí acabei que eu fiz uma apresentação também no livro que amarrou, né, com as minhas recordações do Herculano, da Federação, enfim, e foi muito interessante. Agora também interessante é que o livro tem um prefácio do Reginaldo Prandi, que foi seu orientador, que é o grande sociólogo das religiões, né? Professor emérito da USP, o cara, um dos maiores entendidos em candomblé no Brasil, mas que também já trabalhou espiritismo, umbanda, etc. E muito, muito meu amigo, há muitos anos que eu, que eu tenho um contato bom com ele. Entrevistei-o no nosso documentário Em Busca de Kardec. Enfim, nesse E também é nesse. curioso, só para contar como é que essas histórias já estavam amarradas. Porque, assim, inicialmente quem me orientou foi o Flávio Pierucci, que também era outro sociólogo da USP, né? E no meio da minha tese ele faleceu e o Reginaldo assumiu a tese. E aí eu escrevendo, claro, eles são minhas referências, né, de orientação e de sociologia da religião, assim como um outro autor, o Procópio Ferreira de Camargo, que também foi um dos primeiros sociólogos a falar sobre espiritismo, Cândido Procópio. perdão, foi um dos primeiros sociólogos a falar sobre espiritismo também, lá na década de 60, 70, né, do ponto de vista da sociologia da religião. Então, é um autor com quem eu também dialoguei. E o Reginaldo trabalhava com Procópio, né? E em uma certa altura, ali, há muitos anos atrás, década de 70, 80, eles participaram de um programa televisivo em que estava o Herculano Pires. E detalhe, outra coisa que eu não sei se você sabe, eu não sei se eu te falei, que o Cândido Procópio foi orientador da minha mãe, na PUC. Pois é, você falou que ele foi o. Verdade, Mas eu ele acho que em faleceu no algumas. meio da orientação, né? Olha Mas, só, as e- mas, cenas. mas olha só como é que tudo se entrelaça, né? Minha mãe foi a pessoa que primeiro fez um trabalho de mestrado sobre espiritismo no Brasil. Isso daí foi em 91, né? Ainda, agora tem tudo quanto é jeito, né? Mas ela lá naquela época não é na PUC. E o orientador é o Cândido Procópio, mas depois não conseguiu terminar, assim como o Flávio Perucci não terminou para você. Mas o Pois é. Flávio e o Reginaldo eram ligados ao Cândido Procópio, né? Então, E o Cândido Procópio tem uma tese que é sobre a ideia de um contínuo isso, mediúnico, né? Em isso. que ele vai falar das várias religiões mediúnicas. Então, ele põe de um lado o polo, digamos, kardecista, do outro lado o que Candomblé. jamais vai para o candomblé, e aí nisso tem uma série de variações, a Umbanda e suas variações, o Espiritismo e suas variações, enfim. Então, era a tese dele. O Herculano não gostou muito dessa tese, Eu acho mas ótima essa aí tese. Eu acho. eu também.
Eu também não abri mão dela, não, mas enfim, eram as disputas e tal. E aí eu falando. E aí o Herculano conta essa história, porque eu soube pelos escritos do Herculano, né? Que ele falou, porque tinha lá um sociólogo com seu aluno falando essa tese do contínuo. E aí eu fui descobrir que esse aluno era hoje, né? Foi o meu orientador. Eu falo, gente, essas histórias aqui elas estão todas cruzadas. E aí por isso que eu falei, e elas foram sendo colocadas lá naquele pós-fácil que eu escrevi, né? Que aí eu fui mostrando um pouco essas conexões todas, assim. E aí depois, quando você leu, você disse: a minha mãe foi orientanda do Cândido Procópio, ela que escreveu o primeiro mestrado sobre, e ele é um autor, o Cândido Procópio, que foi um dos primeiríssimos, né, sociólogos a falar sobre o espiritismo e tal, né? Então acho que as coisas estão assim todas conectadas de um Nossa, jeito demais, né? muito É impressionante, né? muito Impressionante. curioso, né? O roteirista é bem eficiente, né? É, bom, é bom. Tô achando, viu? Agora, então, a Célia vai estar conosco no nosso evento, dia 6 e 7 de setembro, que estamos esperando vocês lá. Porque aí vocês vai ter o lançamento do livro, vai falar sobre o livro, vai falar também sobre essa questão mediúnica, né? Porque essa experiência da mediunidade, que é muito interessante que você tem, que eu também tenho, e outras pessoas vão falar também, né? Porque a gente precisa resgatar a mediunidade, que eu tenho sempre falado isso no movimento espírita, de forma mais natural, espontânea, sem todo esse engessamento, essa que acaba extinguindo, apagando a chama da mediunidade, né? A pessoa estuda tanto, apostila tanto, que acaba não conseguindo mais dar passividade ou se comunicar, porque fica tudo muito engessado, muito fechado, né? Então, é uma das nossas propostas também, né? Maurício, quer fazer mais alguma pergunta? Nós já estamos chegando Não, no a gente fim. já nosso tempo já deu, acho que é isso, é só reforçar o convite. Então, dia 6 e 7 de setembro, em Campinas, é um evento presencial, que vai acontecer. Não vai ter filmagem, não Não vai vai ter. ter filmagem, todo mundo pergunta, vai ter filmagem, depois eu assisto. Não, não vai. A Não. gente tem que ir Não, lá tem que para ir, vai ver, ter para que encontrar ir e para pessoalmente. ouvir as histórias, porque aqui a gente só deu uma pincelada Aí e vai tem que ter ir para a outras gente se tantas abraçar. histórias, né? Sabe? Para a gente se abraçar, se beijar, chega de tudo só online, né? Chega. E vai ser no centro, no Nosso Lar, o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, que é do Emanuel Cristiano, que é um centro que tem uma infraestrutura fantástica, né? Então, na taxa de inscrição está incluída dois cafés da manhã, estão incluídos dois cafés da manhã, o almoço, né? E vai ter livraria, enfim, vai ser muito bom, né? Contamos com vocês. O link para inscrição vai estar aqui embaixo, não é isso, Maurício? É isso. Então, cliquem aí, Célia, preenchem uma ficha e qualquer dúvida, mandem e-mail para mim. e o Maurício vai colocar aqui também a capa do livro da Célia, Sim, sim. para vocês verem já, já assim, ter um aperitivo, tá? Não percam, esse livro está imperdível, de fato está imperdível, tá bom? Beijo, obrigada, Célia, um grande abraço. Beijo, Dora, beijo, Maurício. Bom ver vocês. E que bom que a gente vai se ver presencialmente daqui Ai, uns dias. também Muito acho. bom.